A seguir, IIGD Irajá. Hoje nós vamos a uma passagem bíblica muito conhecida. Mas nós vamos atentar hoje, irmãos, porque às vezes as pessoas estão dentro da igreja. Olha, a pessoa pode estar na melhor igreja da face da terra, mas se o coração dela não estiver aberto, e se ela mesma, a pessoa, com a sua consciência bem alerta, não estiver atenta à palavra de Deus, você pode ter certeza, ela cai no esfriamento. E nesse esfriamento, meu irmão, infelizmente, o diabo entra. Às vezes o diabo brinca com o cristão por negligência, irmãos. Pela forma como ele está servindo a Deus, ou melhor, ele nem está servindo. O Senhor Jesus, eu não vou falar das 7 cartas, nem de nenhuma carta do Apocalipse, só fazer alusão a uma parte que Jesus falou na primeira carta com a igreja de Éfeso. O Senhor Jesus falou uma coisa que todo cristão que tem consciência, irmãos, de valores, ele deve atentar. E o que? Jesus disse que tinha contra aquela igreja uma coisa, que eles haviam deixado o primeiro amor. É bom a gente ler, é só um versículo. É no Apocalipse, no capítulo 2, versículo 4. Então, livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 4. Quem quer ler comigo? Vamos juntos. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Se a sua Bíblia diz a palavra caridade, caridade no caso é o amor de Deus, né? Mas a palavra correta, ou melhor, a tradução mais explicativa, mais forte. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Deixaste o teu primeiro amor. Aqui Jesus usa o pronome para se dirigir somente a essa igreja. A igreja de Éfeso. Eu tenho, porém, contra ti. Depois que ele faz os elogios a essa igreja, que você vai ver em casa com calma, você vê os 3 primeiros versículos, mas você chega nesse, ele diz, eu tenho, porém, contra ti. Olha só, Jesus dizendo, eu tenho isso contra você, que deixaste o teu primeiro amor. Às vezes o cristão acha que é normal ele, passar por um período de esfriamento, ou seja, eu estou lá assim, estou meio desanimado, Isso é um erro, irmãos. Esforço. Um esforço para servir a Deus com amor e, de preferência, intensificar esse amor à medida em que nós vamos conhecendo melhor a Deus. Uma coisa é a pessoa recém-convertida, ela sente alegria, ela sentiu paz, ela está entendendo. Outra é quando você já tem a segurança realmente, que você conhece os seus direitos, você já sabe a posição que você ocupa no mundo espiritual. E às vezes o cristão ele não valoriza isso. E hoje nós vamos falar exatamente de valores. Esse é o assunto do nosso culto hoje. Valores. Quais são os meus valores? Nós temos de trazer para o pessoal, o campo pessoal. Como Jesus falou aqui com a igreja de Éfeso. Tu deixaste o teu primeiro amor. Falou com aquela igreja. Então, irmãos, nós vamos hoje, numa parábola muito conhecida de Jesus, observar os valores e desvalores. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Porque nós vamos lá na parábola do filho pródigo. Essa parábola está no capítulo 15 do Evangelho de Lucas e ela inicia-se no versículo 11 com o título A Parábola do Filho Pródigo. E começa assim: E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai:
pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Tá paradinha aqui. Meu Deus, nós sabemos que por lei, a herança dos pais é dos filhos. O patrimônio dos pais vai passar para os filhos. Mas o rapaz é um jovem. Pelo amor de Deus, o pai está vivo. Ele está na casa do pai. Ele já desfruta de tudo. Não é o momento de repartir os bens. Ainda não. Normalmente a partilha se faz após a morte. E é justamente o caçula, o caçulinha. Pai, me dá a parte dos bens. Dá o que me cabe, o que é meu. Irmãos, esse moço não tem noção do que ele está fazendo. Que isso? Ele vai pegar o dinheiro e vai se afastar do pai. Versículo 13. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Tudo que ele ansiava, pelo que ele se iludiu, ele queria ir para longe do pai, porque perto do pai é obediência. Junto do pai ele teria de se submeter. E ele quer usar de uma liberdade para a satisfação das suas vontades. De vez em quando a gente escuta isso, irmãos. Há muitos anos atrás, num evangelismo, num certo bairro, onde a moça congregava e de repente ela começa a se envolver com umas amigas e amigas e deixa a igreja, deixa a casa de Deus, casada, com filhos, começa a se iludir com o mundo e a primeira coisa que acontece é que o casamento acaba. Muitas amigas, muitas amizades, muitos conselhos de amigas, você é uma prisioneira, você só vive para cuidar de criança, só vive para cuidar de marido. E jogou o casamento para o alto. O marido caiu nas drogas. Quando ela estava buscando a Jesus, através dela ele ficou liberto. E agora? Agora está todo mundo no mundão. O casamento acabou. E ele está fundo nas drogas. E passa um tempo e ele numa overdose vai embora e morre. Morreu. E aí ela fica com filhos para cuidar e sem saber o que fazer. E erro em cima de erro e pecado em cima de pecado, até que vai lá na lama. E um dos filhos cai com uma doença grave, aí lembra tudo que eu aprendi. Puxa, eu estava bem. O marido já estava começando a se inclinar. Já estava liberto, já não usava mais nada, nem drogas, nem álcool. Ele estava empregado. Eu fazia uns trabalhos em casa para colaborar e a família estava bem, não faltava dinheiro, não faltava a comunhão familiar. Mas no início do desvio, alguém foi evangelizar e... Não, eu já conheço isso tudo. Vocês de igreja são os prisioneiros. Vocês ficam com essa Bíblia, tudo é na Bíblia, vocês são prisioneiros. Eu saí da prisão. E voltou com o filho quase à morte. A misericórdia de Deus é grande e o curou. Viúva jovem, tendo que trabalhar duro para sustentar a casa toda. Porque o marido vivia mais desempregado que qualquer outra coisa. Esse moço, o filho pródigo, irmãos, o primeiro grande valor que ele está deixando é o amor do pai. O amor do pai. Porque o pai o ama. E ama muito.
Pastora, mas por que o pai repartiu e logo deu o que ele queria? Porque esse pai é Deus e ele não prende ninguém pela força. A Bíblia diz: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. E se ele não foi sensível ao coração do pai, de nada adiantaria ele estar de corpo presente na casa, com o coração feito de pedra, com raiva do pai, porque ele queria aproveitar a vida. Ou melhor, ele queria desfrutar do prazer ou dos prazeres da falsa liberdade. A primeira coisa que acontece, irmãos, quando a pessoa esfria o seu coração, deixa de amar a Deus de verdade, é que ela logo quer abandonar também a igreja. A pessoa, quando sai da igreja, ela já estava fria na fé há muito tempo. Ela já estava enjoada. Os cultos já eram um fardo, não um prazer. Ela já estava cansada daquilo que o mundo chama de rotina. Trabalho, igreja, casa, família. Esse foi um outro caso. Há 25 anos atrás não havia tratamento para HIV. E aí o moço chegou à igreja com 30 anos de idade. Ele vendia o corpo e chegou quase no último estágio do vírus. Extremamente magro, pele e osso, quase não conseguia ficar de pé, mas ouviu. E o desespero pela vida foi tão grande, tão grande, tão grande. E ele abriu o coração. E por incrível que pareça, começou a ganhar peso. A diarreia acabou, as náuseas acabaram, o organismo já estava aceitando os alimentos. E não demorou muito tempo, ele estava com uma aparência normal. Passado um tempo, pelos exames, a ciência não detectava o vírus. E aí, feliz da vida, servindo a Jesus. Corpo normal, peso, o mesmo peso de antes da doença, estava ótimo. E aí, Jesus abriu uma porta de emprego. E o moço começou a trabalhar. E a família toda feliz. E lá está o moço trabalhando. E passou-se menos de 2 anos. E aí eu vi que o moço estava vindo muito pouco aos cultos. Não foi aqui. Ele estava indo pouco à igreja. Chamei um dos pastores e disse: olha, converse com o moço e diga a ele que ele se esforce, mas fique agarradinho com Jesus, mas bem agarradinho, porque Jesus é a vida dele. A vida dele está em Jesus. Enquanto ele estiver em Jesus, ele está junto à fonte das águas vivas. Ele está recebendo o pão vivo que veio do céu. Ele está bebendo o remédio da palavra de Deus, porque ela é remédio. E ele vai viver. Ele virou-se para o moço e disse: essa vida aqui é uma vidinha. Porque eu só estou trabalhando, vindo para culto e indo para casa. E o moço me trouxe o relato. Eu disse: ele não dá um passeio porque ele não quer. Ele não vai a uma praia porque ele não quer. Ou quais as intenções com que ele iria à praia? Quais as intenções com que ele faria uma viagem? Depende.
Jesus disse: se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Para onde você for, Jesus está no seu coração. Sua Bíblia está dentro da mala. Você tem a fonte. Eu falei: entendi. O coração do moço está no mundo. E voltou a frequentar os mesmos lugares com os mesmos amigos. Não levou um ano e estava caído de novo. E quando a doença veio, mas veio para arrebentar. E o moço partiu. Não, calma. A família pediu um socorro. Mandei visita. E o moço no hospital, morrendo, disse: essa vida de crente é uma vida de prisioneiro. Essa vida de evangélico é uma prisão. Jesus estendeu as mãos para ele, mas ele virou o rosto para o lado. Ele não aceitou as mãos de Jesus. Esse moço aqui, o filho pródigo, ele está deixando o maior valor que um ser humano conquista ainda neste mundo: o amor de Deus. Por que as pessoas não valorizam o amor de Deus, irmãos? É uma das coisas que nós mais vemos hoje. São adolescentes, jovens, abandonando casa paterna, abandonando pai e mãe por amigos, pelas falsas alegrias, pelos falsos prazeres, que são as seduções que o mundo oferece, ou seja, o mundo seduz com falsos prazeres, a bebida, muitos amigos, ou aquele grupinho de amigos que está sempre puxando para o pecado, para a carnalidade, aqueles prazeres momentâneos. Então, o primeiro valor, grande valor, o maior de todos, que o filho pródigo está deixando, que este moço está deixando, é o amor do pai. Porque o pai o ama profundamente. E eu vou continuar então, porque eu parei no versículo 13. E havendo ele, eu vou voltar no 13, que diz assim: e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Então o que ele queria era gastar. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre isso, porque, irmãos, a nossa cultura aqui ocidental, eu não sei o que acontece, mas as pessoas gostam demais de gastar. É impressionante como as pessoas não são, as crianças não são criadas, ensinadas numa base doméstica de economia. Hoje acontece uma coisa muito interessante. Tudo que a criança quer, papai e mamãe dão. Eu quero, já estão dando. O olhinho bateu na vitrine, ai que lindinho, ele gostou. Saiu uma marca famosa, estourou a fama, a criança quer, papai e mamãe já compram. Então o que acontece é que o dinheiro não tem mais valor. Eu lembro, irmãos, antigamente, quando eu era criança, uma roupa nova era no dia do aniversário e no Natal. Só no Natal tinha uma roupa nova e no dia do aniversário. Fora isso não tinha. E com muita luta. Pastora, mas isso não é vida. Pois é, irmãos. Mas hoje as pessoas brincam com dinheiro e só gastam. A criança não tem uma base doméstica de economia, não tem.